Olá, vamos ao nosso Evangelho deste domingo, 22 de fevereiro. Vamos começar com uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e nos acalmando um pouco mais. Hoje, Pai, neste domingo, que é o nosso dia de descanso, pedimos que o Senhor envie até nós, como sempre, os Espíritos amigos. Agradecemos por eles, pelo nosso anjo da guarda, os Espíritos protetores, que hoje, neste dia de descanso, possamos reorganizar a nossa mente, as nossas emoções e o nosso coração, para que possamos assim entender o propósito de estarmos aqui, que queiramos buscar o conhecimento, a coerência, a bondade, a caridade, e assim fazermos jus a sermos teus filhos. Gratidão por esta reencarnação, esta oportunidade bendita de estarmos vivendo todas estas experiências. Que o nosso dia seja de luz, um dia de reflexão e bons pensamentos. E para isso pedimos que fiquem conosco, Espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um pequeno estudo, uma pequena reflexão. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Sempre tão bom abrir o Evangelho. Hoje nos veio novamente o capítulo 2, que é Meu reino não é deste mundo. E hoje nós vamos ver a realeza de Jesus. Nós já vimos que neste capítulo Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Começa este capítulo com um diálogo entre Jesus e Pilatos. Então Pilatos pergunta: então vós sois reis? E Jesus diz: é tu que está dizendo. Então nós já lemos bastante desse capítulo, mas ainda nos faltam algumas coisas, e uma delas é o item 4 do capítulo 2, a realeza de Jesus. Vamos ver o que nos diz. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na terra? É uma pergunta. O título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Vou baixar um pouquinho aqui. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, o rei dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre jogo de interesses e oportunidades, sendo na maioria das vezes amaldiçoada. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo, tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras
e continua governando, mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Muito bem, e aqui encerramos a leitura do nosso item, com Jesus dizendo: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Muito bem, o que este item vem nos dizer aqui? O que Kardec vem nos explicar, nos ensinar neste item 4? Que a realeza de Jesus, nós sabemos, não foi a realeza que a terra concebe como um rei posto para executar papéis sociais, né, de comando. Não foi este. Inclusive, muitos dos problemas, né, que Jesus teve foi por esta falta de entendimento. Porque aquele povo queria esse rei que ia comandar exércitos, que ia ter uma coroa, que ia ter uma cadeira, que ia, né, enfim, ter um espaço territorial para comandar, queria ter poder diante os outros povos, as outras nações, as outras raças. Era esse rei que aquele povo, né, esperava. E Jesus veio dizer que não era este reino o verdadeiro. Nós sabemos, todos nós sabemos, é que a figura de Jesus, e nós podemos falar aqui até tirando religião. Se nós formos analisar a figura de Jesus Cristo sem viés religioso, mesmo assim nós precisamos, gostemos ou não, no nosso caso nós gostamos, mas goste ou não o indivíduo, Jesus foi uma figura tão importante que marca até o tempo antes de Cristo, depois de Cristo. Muitos poderão dizer, mas foi uma questão da igreja romana que fez essa imposição. Entraríamos numa discussão, mas o bem da verdade é que o que é verdadeiro perdura. E Jesus foi sim uma figura que perdurou ao tempo. É a figura, com certeza a figura mais conhecida neste planeta, né? Agora, voltando para o viés espiritual, e no nosso caso espírita, nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta. Então, este reino, esse é o reino dele, ele é o nosso governador. Ele ajudou na criação do planeta, permitido por Deus, obviamente, que é o nosso Pai. Ele é o governador do nosso planeta, ele mesmo veio para dar o exemplo. Olha que rei magnífico passar por tudo que passou para vir ensinar aos seus irmãos mais novos o que é o bem, quais são as diretrizes do seu reino. E uma coisa importante aqui, que o reinado verdadeiro, ele foi adquirido por Jesus, né? Não foi imposto por Deus como uma figura poderosa que impõe um rei para este planeta. Nós somos todos irmãos, só Deus acima, né? Sempre. Deus é único. Jesus, apesar de ser o Espírito, Jesus é o Espírito mais evoluído, mais perfeito que conhecemos, a ponto de ser o regente deste planeta Terra. Sim, ele é o Cristo do planeta Terra. Mas ele adquiriu passando por diversas reencarnações como nós. É claro que isso foi há muito tempo, nós nem sabemos precisar. Nós não sabemos contar quanto tempo isto foi, nem vamos tentar entender, mas sim, Jesus passou por um processo de purificação, como nós estamos obviamente nós estamos recém começando, mas ele passou. Então essa realeza moral de Jesus foi adquirida.
é mérito do nosso mestre. Tudo isso que ele adquiriu, portanto, sim, tem autoridade moral para ser o nosso rei, o rei verdadeiro. É muito bonito, né, nós pensarmos assim sobre esse ponto de vista, um ponto de vista coerente, moral, justo, né? Como é Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. Muito lindo. Vamos ao nosso Livro dos Espíritos. Aqui nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, antes de começar as perguntas, que é dividida em 17 partes, e nós estamos na parte 10, no item 10, que fala de objeções sem uma base sólida. Kardec ainda está aqui num assunto que fala dos que vão contra a doutrina. E ele vem falando, vem usando alguns argumentos aqui. Quem vai contra a doutrina, muitas vezes, vamos lembrar que Kardec escreveu isso lá em 1860, tá? O Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez em 1857, mas é bastante atual, porque diz assim, que as pessoas julgam as manifestações porque dizem que são vulgares, que somente espíritos baixos vêm se comunicar. Aqui já começa, né, a nos levantar algumas questões. Julgar as comunicações, toda a comunicação dos espíritos por alguns que são realmente comunicações baixas, pobres em conteúdo, seria como julgar um país inteiro conhecendo somente um bairro muito pobre. Essa é a comparação, uma comparação perfeita. Vejam que opinião equivocada estaríamos dando. Kardec traz isso. Quem julga a doutrina dizendo que são só comunicações baixas, não conheceu as boas comunicações, né? E aí Kardec disse, se tentaram e só obtiveram más comunicações, para quem serve o chapéu, por que será? Nós já sabemos que nos comunicamos ali, né, é uma questão de afinidade. Mas enfim, Kardec diz que lamenta que eles tenham se comunicado só com estes irmãos que estão ainda, né, ali interessados no mal, mas que julgar toda a doutrina a partir disso é como julgar um país inteiro tendo conhecido somente o bairro mais pobre. E é muito interessante. Outros que dizem que toda comunicação com os espíritos é por conta de um diabo, terão que admitir, portanto, que existem diabos que são um pouco melhores, diabos que são um pouco piores, portanto existiriam vários. Aqui esta pessoa já está admitindo que a comunicação existe e que este diabo, né, assume, ou então, mas ele assume formas, mas então ele conhece o bem. Então, não é uma análise profunda, já fica bem claro que quem faz esse tipo de análise não se aprofundou, não refletiu para estar falando esse tipo de coisa. Então, é basicamente isso. Leiam todo o item, mas Kardec vem trazer estes argumentos, né? Que julgar só pela comunicação vulgar não dá, porque existem as boas comunicações que são lindas, nos ensinam muito, estão disponíveis a todos, é só buscar. Quem faz isso está julgando toda a doutrina como se fosse alguém que julga um país inteiro pelo bairro mais pobre. Quem diz que é o diabo está admitindo que o diabo teria ali uma moralidade, porque essas comunicações que inclusive são admitidas como boas, teriam que ser de um diabo bom, né? Isso que vem nos falar. A outra questão muito importante
é assim: quem admite que a comunicação entre os dois mundos existe e que só os maus se comunicam, deveria pensar o seguinte, nos fala aqui: por que Deus permitiria, sendo tudo criação de Deus, por que Deus permitiria? Se Deus permite que os maus se comunicam, por que Ele impediria que os bons se comunicassem? Qual é a lógica? Kardec pergunta aqui. Quem tiver essa resposta, né, poderia ajudar, mas a verdade é que ninguém tem. Por que Deus permitiria que somente os maus, Deus sendo maior, né? Por que permitiria que somente os maus se comunicassem? Né? Não faz muito sentido. É um outro argumento que nós temos aqui neste item 10 da introdução do Livro dos Espíritos. Muito bem, façam a leitura toda, estudem, se sentem vontade, porque é muito interessante, nós aprendemos muito. Então vamos encerrar, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai mais uma vez a oportunidade bendita deste dia que se inicia, mais este presente que tivemos ao abrir os olhos da carne para viver mais este dia, neste corpo, vivermos mais esta experiência. Gratidão, Pai, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo que temos. Temos o necessário para hoje. E se estiver difícil, que nós possamos sentir a Tua presença de sempre e serenar o nosso coração, na certeza de que estamos amparados e que tudo passa. Fica conosco, Pai, fica conosco, Mestre amigo, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.